Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Ezequiel, capítulos 19 a 21. O capítulo 19 começa com uma ordem do Senhor para que Ezequiel faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E o que se segue são duas lamentações, duas linguagens simbólicas que lamentam a condição de Judá. Na primeira delas, o profeta retrata a liderança de Judá, os príncipes de Judá, a realeza de Judá, como uma bela leoa entre os leões. Ela criou um de seus filhotinhos que, ao tornar-se um leãozinho, começou a despedaçar as suas presas. Ele aprendeu a caçar e devorava a gente. Este era Joacás, o filho de Josias, que assumiu o reinado após ele. Ele foi capturado pelo faraó Neco e levado para o Egito, exilado. Ezequiel então afirma que a leoa, frustrada pelo seu filho ter sido levado, ela então começa a cuidar de outro de seus filhotes, e ele também cresce, fortalece, aprende a caçar e despedaça a sua presa, começa a devorar a gente. E a destruição feita por ele é ainda maior do que a anterior. São dados detalhes de como ele destruiu a terra. E este é Jeoaquim, aquele que reinou no período de Ezequiel e que também foi um rei que fez muito mal ao povo, que colocou pesados tributos sobre o povo e também foi igualmente capturado e levado à Babilônia. A última parábola do capítulo 19 é sobre a videira. Agora, a imagem da leoa é deixada de lado, é destacado como o povo de Israel, o povo de Judá, foi levado ao cativeiro. Antes estava numa terra boa e frutificava, e enchia-se de ramos por causa das muitas águas. Mas agora foi arrancada com furor e jogada no chão. Foi transplantada em um local seco, onde já não há mais vida. O texto prossegue, e assim como aconteceu no capítulo 14, quando o Senhor falou sobre os idólatras que procuravam consultá-lo, agora o povo novamente tenta consultar ao Senhor. No 7º ano do cativeiro de Joaquim, o povo vem a Ezequiel para consultar ao Senhor. É então que, através de Ezequiel, o Senhor anuncia o seu juízo. Ele conta a história de Israel, relembra sobre o passado distante do seu povo, de como desprezaram o Senhor no deserto, de como a primeira geração não ouviu a palavra de Deus e nem levou em consideração os seus estatutos e mandamentos, de como a segunda geração seguiu pelo mesmo caminho. A palavra do Senhor então avança para confrontar os pecados atuais do passado recente do seu povo. O Senhor permitiu que o seu povo pecasse contra ele. Os próprios pais daquela geração blasfemaram contra o Senhor e cometeram iniquidades contra ele. E por isso o Senhor derramará o seu juízo sobre eles. Não permitirá que eles sejam como as outras nações. Mas esse juízo visa a purificação do seu povo. O Senhor tirará do meio do seu povo aqueles que cometem iniquidades. Eles não voltarão para a sua terra, mas ele fará com que o seu povo seja purificado e retorne à sua habitação, a terra de Israel. Porque no seu santo monte Israel o adorará e toda a casa de Israel estará reunida naquela terra, e ali o Senhor se agradará deles. E eles saberão que ele é o Senhor. No capítulo 21, o Senhor anuncia o seu juízo com a imagem da sua espada desembainhada. O Senhor tirará a sua espada da bainha e eliminará do seu meio tanto o justo como o ímpio. Haverá justiça para toda a nação de Judá. Esse texto não contraria aquilo que foi dito anteriormente. No capítulo 18, o Senhor foi justo em declarar que a responsabilidade é pessoal, que aquele que pecar, esse morrerá. O juízo que é anunciado agora, no capítulo 21, não é um juízo individual, mas um juízo coletivo. O ensino do texto não é que os justos serão punidos de forma injusta, mas que, na verdade, por fazerem parte dessa nação que é injusta, até mesmo eles, que agradam ao Senhor, serão punidos juntamente com os ímpios, por conta do pecado de toda a nação. Desta forma, o capítulo descreve todo o juízo de Deus pela espada de Nabucodonosor, do rei da Babilônia. O juízo do Senhor é irrevogável por conta de toda a situação do povo. A sua liderança se corrompeu, muitos dos seus príncipes foram levados ao exílio já. Há também uma constante quebra da lei de Deus.
Desde as gerações passadas, o povo tem sido rebelde contra o Senhor, e a geração atual se mantém nessa mesma dureza de coração. Não honra o Senhor. Por isso, a espada do Senhor cairá sobre Judá e sobre Jerusalém. Haverá juízo contra aquele povo tão duro de coração que não honra o Senhor. Mas há esperança, pois Cristo é o Rei justo, que substitui esses príncipes fracassados. É Cristo quem, por meio do seu sangue derramado na cruz, purifica um povo seu, que pratica boas obras, que honra o Senhor com a sua vida. Aquilo que a lei não pôde fazer, em transformar o coração desse povo de Israel em um coração agradável a Deus, Cristo faz de forma eficaz. É Ele quem transforma o coração do seu povo e com que faz com que vivam de modo agradável a Deus. Cristo é aquele que recebeu a ira do Senhor. Foi Ele quem foi julgado, punido, recebeu todo o furor do Senhor para que nós tivéssemos vida, tivéssemos o perdão do Senhor, fôssemos poupados no juízo do Senhor. Por isso, aprendemos que não devemos confiar nos líderes humanos. A liderança de Judá falhou, pecou contra o Senhor, foi o motivo da sua queda. E nós também não podemos confiar em homens, em lideranças humanas, mas devemos colocar toda a nossa confiança em Cristo. Não há nenhum político, nenhuma liderança humana que possa nos tornar agradáveis a Deus. Apenas a obra de Cristo pode nos tornar aceitos diante do Senhor. Para aqueles que estão em Cristo, não há mais juízo, mas para aqueles que ainda resistem a Cristo, que não depositam a sua fé nele, ainda resta o juízo do Senhor. O Senhor certamente julgará o mundo e fará isso com justiça, dará a cada um de acordo com o seu pecado. Não haverá misericórdia para aqueles que recusam a obra de Cristo. Mas, se você descansa em Cristo, viva agora como um súdito que o honra o seu Senhor, alguém que procura glorificar a Cristo com a sua vida e que faz isso pela fé no Filho de Deus que nos amou, se entregou por nós e que nos deu um novo coração para agora vivermos para a sua glória, de modo agradável a Deus.